Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estou gravando hoje, 27 de março de 2022, o 100º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Meus amigos, atingimos a marca de 100 mil inscritos no canal. Neste 1 ano e 10 meses, muitas coisas aconteceram e eu procurei mantê-los informados da lógica e da dinâmica do jogo. Por exemplo, no vídeo 26 da comunidade fechada, na área de membros, há 11 meses atrás, no dia 7 de abril de 2021, eu avisei que um conflito na Ucrânia seria o novo catalisador. Vejam a figura. Pois bem, o jogo possui uma lógica que gera fatos previsíveis. Quem entendeu a mensagem estará bem preparado para essa travessia que já está em pleno andamento. Agora, entramos numa fase decisiva, onde muito mais vai acontecer. Mas vocês não serão pegos de surpresa, pois já entendem o jogo, já compreendem a sua lógica, já compreendem a sua dinâmica. Fazê-los compreender o jogo é o objetivo central do canal e sua mensagem foi moldada para esse fim. Toda a construção da didática, toda a forma de transmitir a informação sempre teve como objetivo este fim, que vocês compreendessem o jogo em sua dinâmica, em sua lógica. As informações que eu disponibilizo e suas interconexões e interações servem apenas para, didaticamente, mostrar como funciona o jogo. Vocês já sabem que catalisadores são gerados artificialmente para criar pré-condições que viabilizam o checkmate global. É a equação de que eu já tanto falei. Gere uma situação, por exemplo, com divisão e caos, espere a reação, que geralmente é medo e ansiedade, e aí você oferece a solução, que é um novo modelo. Aquele mesmo modelo que você desde o início queria colocar, mas não tinha as condições ideais para propô-lo. Então se cria as pré-condições que viabilizam ele através desta equação. Gere uma situação, espere a reação para poder oferecer a solução que você já tinha engendrado. Esse trajeto é feito para que se possa então implantar um novo modelo, para viabilizar a sua implantação. É o atingimento do objetivo final, o modelo desejado, que gera os passos que o precedem. Então, primeiro, eles fixaram seus objetivos. E a partir desses objetivos, desse modelo novo que querem implementar, os dominadores globais fixaram, então, os passos que o precedem. O raciocínio inverso também é válido e elucidativo. Vamos do final, então, para o início, como eu aportei agora. Os dominadores globais precisam fazer o The Great Reset, que é o nome que eles deram, e eu chamo de checkmate global. Eles precisam promover o checkmate global porque a estrutura atual não atende o desejo deles de concentração de poder sobre as pessoas, não atende o desejo deles de maior controle sobre as pessoas. Então eles precisam promover o checkmate global para concentrar ainda mais poder e controle. E para isso é forçoso, é praticamente obrigatório substituir o sistema atual. Para substituir o sistema atual, é necessário desacreditá-lo, pois não se propõe a substituição de algo que funciona bem, com o qual as pessoas já estão satisfeitas. Desacreditar o sistema atual, gerando medo e frustração,
é a pré-condição indispensável para então propor a substituição pelo novo. É absolutamente essencial para eles que as pessoas estejam totalmente insatisfeitas com o modelo vigente. Para se chegar então a esta pré-condição de insatisfação, é também indispensável pôr em prática catalisadores como guerra, pandemia, apagões, sejam elétricos ou cibernéticos, ataques terroristas e muitos outros, como eu já falei aqui. Para quê? Para fragilizar o sistema vigente e torná-lo indesejado pelas pessoas. Esses catalisadores precisam atingir o coração do sistema atual, que é a estabilidade econômica e a prosperidade, porque afinal, pessoas inseguras quanto à sua sobrevivência aceitam qualquer coisa sem pensar muito. Para isso, para atingir o coração do sistema atual, que é a prosperidade e o sistema econômico, foram feitas várias sabotagens. As sabotagens anteriores foram a bolha da dívida e a bolha especulativa, que vocês já conhecem e que tanto falamos aqui. Entretanto, sem explodir essas bolhas, o objetivo não é atingido. Para explodi-las, é necessário colapsar a economia. E para atingir esse objetivo é que foram direcionadas as últimas ações, os últimos movimentos das peças no tabuleiro, fazendo interagir então três situações distintas: pandemia, guerra e sanções econômicas. O objetivo deles, dos dominadores globais, é colapsar a economia para tornar o modelo atual indesejável e gerar a aceitação do novo modelo que eles querem implantar. Com a pandemia, foi possível diminuir a produção de bens, colocar em xeque as linhas de suprimentos, disparar a inflação nos países desenvolvidos, incrementar a agenda de desestabilização social em vários países, incluindo a América do Sul, e inchar a base monetária dos Estados Unidos, aumentando também a dívida global com as despesas na área de saúde. Com a economia mundial já enfraquecida em função das ações da pandemia, a guerra veio como uma luva. Esse conflito na Ucrânia caiu com perfeição para eles, para os dominadores globais, o que também mostra a força deles dentro do governo russo. Aí entraram então os dominadores globais do governo dos Estados Unidos, criando as sanções econômicas. Elas estão servindo com perfeição a estratégia de desacreditar o sistema atual, com o enfraquecimento do dólar como reserva de valor e referencial de moeda de troca internacional. Vocês já devem ter observado como está abrindo caminho para outras moedas como o yuan, também com a quebra do conceito de propriedade, que é uma base muito forte do sistema atual, as sanções econômicas, com o bloqueio bancário das reservas da Rússia, atacaram diretamente o pilar da propriedade privada. E outra coisa que nós estamos vendo também é a inscrição de países no Sistema de Liquidação Financeira Internacional, CIPS chinês. Todas essas são consequências das sanções econômicas que foram desenhadas para desacreditar o sistema atual e enfraquecê-lo. Nós vamos ver um pouco mais do efeito das sanções econômicas um pouco mais à frente. No entanto, eu já quero destacar que é importante perceber que estas sanções econômicas foram construídas num formato que imporão à Europa e a alguns aliados dos Estados Unidos, como por exemplo o Japão, a maior parcela do pagamento dessa conta.
notadamente no campo energético e militar. Todos, naturalmente, vão sofrer. A Rússia vai sofrer. Entretanto, povos como o povo russo e o povo chinês, para ficarem dois exemplos, já estão muito mais acostumados com dificuldades. A história da Rússia e da China nunca foi uma história de prosperidade e abundância, que são exceções na história desses dois países. Mas o Ocidente, pelos seus hábitos cultivados nas últimas décadas, vai sofrer bem mais. Então, na sequência, virá o colapso do sistema atual, catapultado por uma cyberpandemia ou outro catalisador equivalente, pois esta é a pré-condição necessária para o checkmate global da forma como os dominadores globais gostariam de fazer. Eles, os dominadores globais, não têm outra alternativa para fazer a sua reinicialização e vão continuar nesse caminho. Eu disse, num vídeo anterior, que uma estratégia astuciosa é desviar a atenção do principal. A mágica é feita pela peça que está fora da cena, não por aquela que se agita, chamando a sua atenção. Assim, vamos ver o movimento agora, o movimento do tabuleiro, que não está nos holofotes. Vamos começar por um grande jogador, uma grande peça, na verdade, de um jogador, que é o fundo de investimento BlackRock. É necessário, em todo o movimento, você anunciar o que está acontecendo, e vocês já sabem que essa é uma regra. Anunciar a morte do sistema atual para criar até mesmo a expectativa do que virá é muito importante para eles. Eu já mostrei aqui no canal várias personalidades públicas e autoridades financeiras falando do The Great Reset, do fim do dólar, da desdolarização. Uma das mais importantes peças dos dominadores globais é o fundo de investimento BlackRock. Ele administra quase 15 trilhões de dólares, segundo publicações. Seu executivo-chefe, que é um peão dos dominadores globais, o Larry Fink, disse que a guerra na Ucrânia colocará fim à globalização. Ele escreveu uma carta aos acionistas em 24 de março, dizendo o seguinte, abre aspas, a invasão russa da Ucrânia pôs fim à globalização que experimentamos nas últimas 3 décadas, fecha aspas. Assim, ele, Larry Fink, principal executivo do fundo de investimento BlackRock, prepara o terreno para o que virá após o modelo atual, que foi a própria globalização. Então ele prepara o terreno para o que já está chegando após a anunciada finalização feita por ele da globalização. Vamos a uma outra informação interessante que mostra como o comando está mudando um pouco de percepção, de lado. O secretário da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro, ao comentar a implantação do grupo de ataque do porta-aviões USS Truman no Mediterrâneo, fez uma declaração muito estranha. Ele disse o seguinte, abre aspas, o papel do Truman, naturalmente está se referindo ao porta-aviões, o papel do Truman, com outros aliados, é dissuadir os russos de novas agressões e estar em constante espera por ordens que possam ser dadas pelo nosso presidente ou por outros líderes ao redor do mundo para a proteção da Ucrânia e do povo ucraniano. Fecha aspas. Vou repetir que ele diz
que as ordens que eles aguardam, a Marinha dos Estados Unidos aguardam ordens que possam ser dadas, vou repetir as palavras dele, pelo nosso presidente ou por outros líderes ao redor do mundo. Isso dá a entender que a Marinha dos Estados Unidos não atenderá apenas às ordens do presidente dos Estados Unidos, mas também a de outros líderes ao redor do mundo. Esta declaração gera muitas perguntas, como, por exemplo, quem são esses líderes estrangeiros que podem dar ordens à Marinha dos Estados Unidos? Outra pergunta: a Marinha americana agora responde a quem? Vamos voltar então às sanções econômicas e os seus efeitos, como eu tinha já falado. Muitos países têm percebido que as sanções econômicas possuem um efeito danoso para todos e são perigosas às suas próprias economias. Mais de 30 países avisaram que não vão aderir às sanções econômicas, dentre eles alguns países de peso, tais como China, Índia, México, Turquia, Arábia Saudita e vários outros. E o pior é que alguns já declararam que vão aceitar a proposta da China de usar a moeda chinesa, o yuan, como moeda alternativa ao dólar nas suas transações internacionais. A disposição de aceitar a moeda chinesa como uma moeda de troca no lugar do dólar cumpre a meta dos dominadores globais, já anunciada aqui lá no início do canal. A meta deles de destronar o dólar. E o país, nesse processo agora, que mais preocupa é a Arábia Saudita. Ela manifestou a intenção de aceitar yuan em troca dos seus fornecimentos de petróleo. Isso ocorrendo, a âncora do dólar se vai. Os petrodólares deixam de existir. Quem acompanha o canal sabe o que foi o papel dos petrodólares na estabilização do dólar quando se afastou o lastro ouro. Com estes petrodólares não existindo mais, com a Arábia Saudita e seus parceiros vendendo petróleo em outras moedas, o dólar perde essa âncora e não tem lastro em ouro e nem em outro bem tangível. Para mostrar que a intenção da Arábia Saudita não é só uma ameaça, foi divulgado por líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes que eles se recusaram a conversar com Biden ao telefone. Segundo foi publicado, o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e o sheik dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, recusaram os pedidos dos Estados Unidos para que eles falassem com Biden nas últimas semanas, bem como eles também recusaram a aumentar a produção de petróleo para baixar o preço do barril e socorrer os Estados Unidos. Não só os dois líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos se recusaram a falar com Biden nas últimas semanas, como também negaram-se a aumentar a sua produção para baixar o preço do barril, o que seria conveniente aos americanos. E eles fizeram isso alegando que possuem um acordo na OPEP com a Rússia, ou seja, eles vão manter seus acordos com a Rússia na OPEP em detrimento dos interesses dos Estados Unidos. Ademais, a Arábia Saudita tem se aproximado também decisivamente da China. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman, conhecido como MBS, visitou Pequim em 2019 e 2022 e convidou o líder chinês Xi Jinping
para visitar a Arábia Saudita ainda este ano. O príncipe MBS já percebeu que tem as democracias mais ricas do mundo na sua mão agora. Sendo seu reino um Estado nada democrático, ele tem mudado o rumo em direção aos Estados com maior afinidade com o seu reino. Essa é uma mudança brutal de orientação árabe. Claro que essa mudança poderá vir a ter um custo para a Arábia Saudita, uma vez que o Banco Central deles tinha ativos no valor de 492 bilhões de dólares no final de janeiro, incluindo 119 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, isso segundo a Reuters. Num caso extremo de retaliação, os Estados Unidos poderiam congelar parte dessas suas reservas, das reservas sauditas. Mas como será isso? Os Estados Unidos vão seguir confiscando a reserva de todos os países que se opuserem a eles? Eles vão seguir congelando, bloqueando o acesso às reservas de todos os países que se opuserem ou confrontarem os interesses dos Estados Unidos? Naturalmente que essa postura está assassinando de morte um conceito básico do sistema, que é o conceito da propriedade privada. O conceito de que ela não pode ser atacada. Essa é a base do sistema financeiro, do sistema econômico, do próprio capitalismo. Na hora que alguém pode tomar o que é teu, e segundo os seus próprios critérios, os critérios do tomador, o conceito de propriedade privada fica então totalmente arrasado, e isso destrói a credibilidade do sistema. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em 23 de março, classificou o bloqueio das reservas russas de roubo. Fica claro que este é o resultado que os dominadores globais querem. Eles querem minar a credibilidade do sistema para torná-lo indesejável. Certamente, vários países e grupos já perceberam isso e estão tomando suas medidas para proteger as suas reservas, exceto o Brasil, obviamente. Há muito tempo venho falando que esse movimento aconteceria e o Brasil não fez rigorosamente nada de relevante para proteger as suas reservas, que estão basicamente todas elas ancoradas no dólar dos Estados Unidos. Vocês lembram-se que num vídeo anterior eu tinha mostrado que o Biden tinha esnobado o príncipe herdeiro da Arábia Saudita? Inclusive, Biden chegou a dizer que não conversaria com ele, só com o pai dele, o rei, que na verdade já passou o cajado para ele. E em vídeos anteriores eu comentei que o Biden, assim que assumiu e nas semanas seguintes, estava de fato esnobando o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Pois bem, tudo tem consequências. Entretanto, é fácil concluir que os dominadores globais estão por trás da decisão dos árabes. A Rússia também não perdeu tempo. O presidente Vladimir Putin informou em 23 de março que quer que países ditos hostis comecem a pagar pela energia russa com rublos, se expressando da seguinte maneira, abre aspas, faremos a transição para cobrar suprimentos de gás natural e outras matérias-primas em rublos russos,
ao lidar com países hostis, fecha aspas. Mais um ato para forçar o abandono do dólar como moeda de troca internacional. Vale ressaltar que o conflito na Ucrânia tem acelerado a adoção de moedas digitais emitidas patrocinadas pelos bancos centrais, que são conhecidas como CBDC. Eu já falei delas aqui também no canal mais de uma vez. Essa aceleração da adoção pelos bancos centrais de moedas digitais de vários países se acelerou bastante após o conflito da Ucrânia, o que pode contribuir para mitigar os efeitos das sanções econômicas e construir mais uma alternativa ao dólar. Quem acompanha o canal sabe o quanto esse movimento dos árabes, bem como dos outros países, é decisivo na derrocada do dólar como moeda de referência de troca mundial. A queda do dólar levaria ao colapso da economia estadunidense, impedindo-os de financiar sua enorme dívida, o que, obviamente, está nos planos dos dominadores globais, como eu já expliquei. Tudo isso é intencional. A ideia é atingir o Ocidente. O estrategista do Credit Suisse, Sultan Pouzar, em uma nota de março aos clientes, apropriadamente rotulada como Bretton Woods 3, afirmou que este é o início de uma nova ordem monetária global, impulsionada por moedas asiáticas, apoiadas por uma cesta de commodities. Vejam, um analista, um estrategista de um dos maiores bancos do mundo, o Credit Suisse, Sultan Pouzar, em uma nota em março agora aos clientes do banco, naturalmente, que ele intitulou como Bretton Woods 3. Todos aqui sabem o que foi Bretton Woods, porque eu já falei no canal. Afirma que uma nova ordem monetária global, impulsionada por moedas asiáticas e apoiadas por uma cesta de commodities, iniciou. Sanções econômicas, e eu já coloquei isso aqui, sanções econômicas não têm o poder de parar um país. Não conseguiram parar o Irã, não conseguiram parar a Venezuela, não conseguiram parar a Coreia do Norte. Todos esses 3 países que eu citei sofreram sanções severas e isso não mudou nada. A China tem uma extensa infraestrutura, inclusive financeira, que poderá contornar as sanções e fortalecer sua presença nos países sancionados. As sanções estão pegando os países sancionados e vários outros e jogando no colo da China. E isso também está dentro da estratégia dos dominadores globais. Essa forma de burlar as sanções já foi feita no passado, quando Pequim ajudou o Irã. Essas sanções, na verdade, foram desenhadas pelos dominadores globais para destruir a Rússia, mas, na verdade, elas têm como objetivo final destruir a economia do Ocidente. A China está decidida a ocupar o lugar do Ocidente, inclusive na economia russa. O embaixador da China na Rússia pediu aos empresários chineses em Moscou que expandam seus negócios aproveitando a crise na Ucrânia. Então vejam, de forma pública a China fala em neutralidade. Quando pressionada, diz que não quer apoiar. Mas a verdade é que ela se move rapidamente para ocupar o espaço do Ocidente, na Rússia e na Ásia como um todo. O seu embaixador
o embaixador da China disse aos chefes de negócios chineses que não percam tempo e, abre aspas, preencham o vazio, fecha aspas, na economia russa. Como exemplo deste movimento, pode-se citar que a China dobrou sua importação de gás natural liquefeito, GNL, da Rússia em fevereiro, em relação ao ano anterior. Dobraram. E eu já mostrei aqui que desde que começou o conflito, China também vem aumentando seu comércio com a Rússia. A situação da economia da China vem se deteriorando, como eu já comentei aqui também. E situações mais graves começam a ocorrer dentro do Partido Comunista Chinês, uma disputa de poder, enquanto a sua economia entra numa grave e profunda crise. E esse é um fato preocupante, como eu já disse, porque saídas preocupantes, saídas antes não pensadas, poderão passar pela cabeça do líder chinês. Projetos faraônicos, feitos de forma mal estruturada, mal pensada, na área imobiliária, tornaram-se um grande pesadelo para o partido. Como eu já disse a vocês, todos mentem. A primeira vítima numa guerra é a verdade. Dissimulação, sigilo, segredo são essenciais numa guerra e os dois lados praticam a dissimulação, a desinformação. Vocês precisam olhar tudo com uma certa imparcialidade, uma dose reforçada de imparcialidade e de entendimento da forma como o jogo se dá. Volodymyr Zelensky, que é o atual presidente da Ucrânia, em 20 de março, anunciou uma medida que baniu 11 partidos políticos da oposição. Simplesmente não há mais na Ucrânia praticamente partidos de oposição, somente a versão do governo, sem ninguém para criticar. Zelensky acusou os partidos de terem ligações com os russos ou de defender suas ideias russas. Todavia, apesar de ter alegado isso para banir 11 partidos de oposição de uma vez só, ele não apresentou nenhuma prova das suas alegações. Assim, fica fácil banir oposição. Aliás, a Ucrânia anunciou em 19 de dezembro do ano passado que ela era o primeiro país do mundo a adotar medidas semelhantes à reinicialização proposta pelo Fórum Econômico Mundial. Eles criaram, naquela época, dezembro do ano passado, um aplicativo de crédito social combinando a renda básica universal, uma identidade digital e um passaporte de vacinas. Tudo dentro de um só aplicativo chamado DIA, D-I-I-A. Sigamos em frente, juntos. Não se deixem levar pelas aparências e pelo caos. Lembre-se que tudo que vocês veem precisa passar pelo crivo do discernimento. As paixões cegam ou diminuem sensivelmente a sua capacidade de ver os eventos com sensatez. Vejam bem, compreendam a dinâmica e a lógica do jogo. E não haverá como a mentira não ser detectada por você. O efeito dominó está em finalização.
Na medida que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global avança inexoravelmente para a finalização.